a palavra de Deus. Dias também de Moisés, teu servo, justiça reinando outra vez. Mesmo vencendo batalhas, angústia, carência e dor, ainda se ouve a voz que clama: prepare o caminho ao Senhor. Ele vem, Yeshua reinará, brilhando como o sol, as nuvens voltarão. Declare então o ano do Senhor, pois de Sião virá a salvação. Ele vem, Yeshua reinará, brilhando como o sol, as nuvens voltarão. Declare então o ano do Senhor, pois de Sião virá a salvação. Oh, a salvação. Esses são dias de Ezequiel, os ossos se levantarão. Dias também de Davi, teu servo, teu povo em adoração. Dias de grande colheita, os campos somos obreiros desta vinha, pregando a salvação. Ele vem, Yeshua reinará, brilhando como o sol, as nuvens voltarão. Declara então o ano do Senhor, hoje Sião virá a salvação. Ele vem, Yeshua reinará, brilhando como o sol, as nuvens voltarão. Declara então o ano do Senhor, hoje Sião virá a salvação. Um forte aplauso ao Senhor. Diga amém. Muito bem-vindos. Eu estou com uma expectativa em Deus muito grande para esses dias. Deus está com uma ansiedade de encontrar um povo que escute aquilo que Ele está falando, um povo que marque a história, que entenda os rumos de Deus, entenda o destino de Deus. E eu creio que quando o pastor Estevão me sugeriu, ele disse assim: Ricardo, eu tenho uma ideia que a gente poderia
colocar como título da nossa conferência, como lema da nossa conferência. E ele me disse, creio que esse lema, esse assunto, filhos fiéis, poderia ser um assunto muito interessante. Fui meditar e fui buscar em Deus, e eu disse assim, creio que Deus já deu, Estevão já deu o lema da nossa conferência, filhos fiéis. E quanto mais eu me aprofundo nesse tema, quanto mais eu entro nesse tema, mais eu vejo por que é que Deus queria que nós falássemos hoje, durante todo o dia, sobre esse assunto. Então, eu quero te desafiar no dia de hoje a mergulhar nesse assunto, sobre fidelidade, sobre filiação, sobre tomar esse espírito e trazer ele para dentro da igreja, porque isso é aquilo que Deus está gerando, é que Deus está impulsionando, isso é aquilo que Deus está trazendo para a sua igreja. É interessante, nós somos uma igreja apostólica, caminhando na restauração da igreja, para estabelecer o reino de Deus e preparando a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos estar muito atentos às coisas que precisam ser restauradas na igreja. Essa nossa conferência é justamente um momento para que todos nós juntos, estando reunidos aqui, líderes, e infelizmente esse ano não deu para nós fazermos a conferência num feriado, porque todos os feriados caíam no meio da semana, e tem gente que saiu 2 da manhã, tem gente que já saiu semana passada para chegar aqui, hoje, e seria muito difícil nós fazer no meio da semana, o pessoal voltar, e voltando, e chegando outro dia de manhã em casa, quem sabe, indo direto para o trabalho, como nós fizemos todos os outros anos, sempre fazíamos um dia de feriado. Esse ano nós tivemos que fazer num sábado, infelizmente alguns trabalham, alguns não puderam vir, alguns líderes têm outras coisas, têm seus compromissos, mas essa conferência eu creio que será marcante, porque ela não apenas trará mais alguma instrução, mas ela definirá como é que serão os relacionamentos e como é que devem ser os relacionamentos dentro da igreja, para que Deus alcance aquilo que Ele quer alcançar nos anos vindouros, amém? Então, nós precisamos estar atentos para aquilo que o Espírito Santo diz para os últimos tempos. Por exemplo, a Bíblia fala que nos últimos tempos o tabernáculo caído de Davi seria restaurado, ou seja, homens e mulheres que entendem o espírito da adoração e entende que adoração não é simplesmente cantar, mas adoração é saber, é declarar, é conhecer, é crer, saber de que o Senhor Deus pode todas as coisas. Não existe, diga assim, não existe adoração sem fé. Pessoa que acha que pode adorar sem fé está muito enganado, porque adoração, a fé é um requisito da verdadeira adoração. Pessoa que quer adorar precisa ter fé, porque na adoração ela está declarando, está confirmando de que Deus pode todas as coisas e que Ele é o Deus Todo-Poderoso, e por isso que a verdadeira adoração produz resultados sobrenaturais. Também nós temos que aprender que nesse processo de restauração da igreja, Deus também está fazendo muitas coisas a nível de restauração do governo da igreja, como a igreja deve ser, como a igreja deve ser restaurada no governo apostólico profético, na visão que Deus está trazendo, nessa unção desse tempo, nas descobertas, ou nas revelações daquilo que Deus está trazendo para a sua igreja. E, além disso, também sobre o reino de Deus, que Deus está revelando, o projeto dele, que muitas vezes nós tínhamos a igreja como o fim, e hoje nós entendemos que a igreja
é um meio para o estabelecimento do reino de Deus aqui na terra, e não um fim, porque até pouco tempo atrás todo mundo dizia, a igreja, vamos fazer a igreja, e a igreja era o fim. E agora nós sabemos que a igreja é um meio para que a glória de Deus se cubra e estenda-se sobre essa terra, que o projeto de Deus é o reino dele, esse é o projeto máximo de Deus. Bem, mas uma das coisas, presta bem atenção, querida, que Deus falou na sua palavra, que nos últimos tempos, antes da vinda do Senhor, que precisaria ser restaurado, que precisaria ser trazido à tona a realidade que a igreja e o povo de Deus precisariam começar a viver intensamente, assim como o tabernáculo de Davi, assim como a visão do reino, assim como a revelação apostólica profética e tantas outras coisas. Está escrito no livro de Malaquias, no capítulo 5, capítulo 4, se vocês quiserem abrir junto comigo, versículo 5 e versículo 6. E seria interessante se tu quisesse sublinhar isso na tua Bíblia, colocar em negrito, de alguma forma, que isso ficasse bem marcado. É interessante que Deus termina o Velho Testamento, essas são as últimas palavras do Velho Testamento. Depois houveram praticamente 400 ou um pouco mais de 400 anos, onde Deus se calou, onde o povo de Israel perdeu completamente o rumo daquilo que Deus estava querendo fazer. E Deus deixou essa palavra, através do profeta Malaquias, dizendo, para que Jesus venha, é necessário que esse espírito, que ele chama o espírito de Elias, se manifeste de forma intensa dentro da igreja, ou aqui na terra. Diz assim, eis que vos enviarei o profeta Elias. E Elias já tinha vindo, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Então, aqui está dizendo que antes, preste bem atenção, aprendemos algumas coisas antes de ir ao ponto. Eu gostaria de falar da periferia desse versículo. E ele diz aqui que antes da vinda de Jesus, teria que se manifestar um espírito muito forte, que é o espírito de Elias. Logo nós vamos ver que a Bíblia chama que isso é um espírito de Elias. E esse espírito de Elias teria que chegar e tomar conta da terra. Teria que tomar conta do povo de Deus, para que o caminho fosse preparado para que Jesus viesse. Enquanto que esse espírito, enquanto que isso não acontecesse, a terra estaria sob maldição. Ou seja, se essa característica que fala aqui não estiver impregnada dentro e no meio do povo de Deus, ou seja, se isso não tiver, a igreja e o povo de Deus estiver vivendo isso, essa realidade, significa que estamos sob maldição. Por outro lado, quando nós começamos a viver isso, esse espírito de Elias aqui, significa também, consequentemente, que a maldição é retirada, estamos debaixo de bênção. Ou seja, não existe coluna do meio, ou estamos sob bênção, ou estamos debaixo de maldição. Então aqui está dizendo, se essa característica do espírito de Elias não estiver impregnada na igreja, não estiver dentro no povo de Deus, a terra e a igreja, ou sei lá, o povo de Deus, aonde é que estivesse, estaria sob maldição. E na verdade, qual é essa característica? Que ele diz que converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. A característica, uma das características intensas que pode ser vista antes da manifestação intensa da glória de Deus aqui nessa terra e da vinda de Jesus, é isso que está escrito aqui: converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais.
Amém? Estão me entendendo? Amém? Agora, antes que Jesus tivesse vindo pela primeira vez aqui para a terra, a Bíblia diz que João Batista foi levantado. E no capítulo 1 de Lucas, versículo 17, capítulo 1, versículo 17, se vocês quiserem abrir comigo, diz assim: irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Quando existia uma convergência dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, então vamos estar habilitando para o Senhor um povo preparado. E assim, a profecia que estava escrita lá no livro de Malaquias foi cumprida em João Batista. João Batista, ele veio no espírito e no poder de Elias. Mas Jesus disse, presta atenção em Mateus capítulo 17, versículo 11, é importante isso. Jesus disse, de fato, versículo 12, vamos ler primeiro. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Jesus estava falando sobre João Batista. Ou seja, Elias já veio, João Batista já chegou. Eles estavam perguntando, o espírito de Elias vinha, e daí Jesus disse, já veio, né? Em João Batista. Mas no versículo 11, vejam só o que Jesus disse. No versículo 12 nós vemos, e diz assim, Elias já veio em João Batista. Mas no versículo 11 nós vemos outra coisa, diz assim, então Jesus respondeu, de fato, Elias virá e restaurará todas